Boa noite a todos os irmãos e irmãs. O assunto hoje é em Romanos, no capítulo 6, que vamos estar acompanhando juntamente com o livro do irmão Bruce Anstey, que ele faz os comentários. Em qual esfera da vida devemos viver? E vamos ter também o comentário dos irmãos aqui que estão reunidos ao nome do Senhor, alguns que quiserem, se o Senhor nos der clareza e essa oportunidade de comentar. Em qual esfera da vida devemos viver? Essa é uma pergunta. Capítulo 6, no versículo 1. O capítulo anterior terminou com duas cabeças sobre duas raças de homem com duas esferas de vida correspondentes, nas quais os homens vivem. Deixa eu ver se eu aumento mais a letra aqui. A letra tá boa aí, né, para todo mundo? O capítulo anterior terminou com duas cabeças sobre duas raças de homens, com duas esferas de vida correspondente nas quais os homens vivem. Com base nesses fatos, Paulo agora faz uma pergunta muito lógica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Permaneceremos no pecado é continuar a viver naquela esfera de coisas onde o antigo mestre, o pecado, domina todos os que lá vivem. Vou ler de novo essa parte. Essa expressão aqui, essa frasezinha aqui que ele fala. Permaneceremos no pecado. O irmão diz assim: é continuar a viver naquela esfera de coisas onde o antigo mestre, o pecado, domina todos os que vivem lá, todos os que lá vivem nessa esfera. É um domínio do pecado, todos que vivem nessa esfera. E um crente permanecer no pecado, é isso aqui que o irmão está falando, né? É continuar agindo como antes. Se algum irmão quiser comentar aí, pode interromper, viu? O raciocínio de Paulo é simples e lógico. Se fomos separados de toda aquela ordem de coisas sob Adão, essas coisas que estavam debaixo de Adão, pela nossa conexão com Cristo, sob sua cabeça, por que pensaríamos em viver nossa vida cristã naquele estado de iniquidade do qual fomos separados? Isso aqui é um raciocínio simples e lógico. Se nós fomos tirados de lá, e a gente agradece até por isso, né? Estou colocando aqui minhas palavras, a gente até agradece por isso. Então, por que a gente vai querer voltar àquelas práticas antigas, se a gente está agradecendo já por ter sido tirado disso?
Muitos pensaram que Paulo estava se referindo aos cristãos continuando nas ações de pecados. Mas não é exatamente isso o que ele está dizendo aqui. Algum irmão quer falar essa partezinha aqui? Antes de continuar, que o irmão está querendo dizer aqui? O irmão Eber, entendeu aí, Eber? Sim, Dal, tá bem claro. Não, se você puder, você comentar aí, só porque eu também fiquei observando aqui, tentando perceber o que era bem. Esse capítulo 6, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando como viver nessa esfera de liberdade, pois todo crente ele anda em liberdade, mesmo que não muitas vezes não queira isso, né? Ainda dê liberdade para sua velha natureza, né? Mas é importante entender que no pecado é uma posição que nós tínhamos quando estávamos sobre a velha cabeça Adão. E velho homem está relacionado a tudo que essa velha cabeça representa. Velho homem velho, é todo ser estado, vai ser comentado acerca disso mais adiante, mas é todo ser estado caído ante Adão. Se fosse possível pegar todas as possibilidades de pecado, todas as maldades do coração do homem e colocar em uma única pessoa, essa pessoa seria o homem velho personificado. Mas sabemos que há pecados que eu jamais cometeria, assim como há pecados que eu já cometi que irmãos jamais cometeriam, e cada um tem tendências para um lado. Tem muitos que jamais matariam, por exemplo, mas podem facilmente ser imorais e, e assim por diante. Então, esse homem velho é a representação de toda a maldade que essa posição em Adão representa, dessa velha natureza, velha criação. Então, no pecado seria permanecer nessa posição. Então, quando Paulo fala nesse capítulo 6 de Romanos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, ele não está falando continuaremos a pecar, ele está falando permaneceremos nessa velha posição, nesse velho cabeça do qual fomos tirados? Não, nós não vamos permanecer nessa posição. Agora nós temos um novo cabeça, que é Cristo, e, e é nele que nós estamos. E para deixar isso mais patente, o apóstolo Paulo vai começar a usar nesse capítulo 6 de Romanos, ele vai usar a nossa identificação com Cristo pelo batismo, na morte. E já vai começar o versículo 2, 3 em diante de Romanos 6. Mas, enfim, esse ponto em si, então, permaneceremos no pecado, sob essa velha cabeça, nessa posição antiga? Não, de modo nenhum. Estamos mortos para o pecado, né? E quem diz que estamos mortos para o pecado? Não são as nossas ideias, como o irmão Belwar fala, não são os nossos pensamentos, porque vemos ainda em nós uma velha natureza que é má continuamente e só sabe pecar.
Então, quem diz que estamos mortos para o pecado é Deus. E isso é segundo a nossa posição, que foi comentado, muito bem comentado, diga-se de passagem pelos irmãos, na reunião anterior. Então, segundo a nossa posição, estamos mortos para o pecado, para essa velha criação, né? Esse velho estado. E não devemos mais permanecer nele. Mas agora estamos vivos para Deus. É o que vai ser desenvolvido aí mais adiante. Ok, irmão, obrigado. Vou continuar aqui, né? Muitos pensaram que Paulo está se referindo aos cristãos continuando nas ações de pecados. Mas não é exatamente isso o que ele está dizendo aqui. Se fosse esse o caso, teria dito: continuaremos a pecar? Ou, como na NVI traduz, infelizmente, né? Continuaremos pecando? É certamente verdade que não devemos continuar pecando depois que somos salvos. E Paulo procura ajudar o crente para esse fim neste capítulo. Aí vem a questão. Mas aqui ele não está falando de atos pecados, de atos ou pecados, mas sim do estado do pecado. Ele está falando da esfera desse pecado aí, dessa velha natureza, né? Desse mundo, como o irmão acabou de falar, né? Não de ações. Ele coloca aqui R. Eliot comentou: continuaremos no pecado não é o mesmo que se ele dissesse: continuaremos pecando. É algo mais amplo que isso. Significa que o pecado não é mais o princípio de nossa vida ou a descrição de nosso estado. Ele dá aqui um título de algum livro, volume 3. Vou ler essa parte de novo. É algo mais amplo que isso, que simplesmente voltar a práticas de pecado. Significa que o pecado não é mais o princípio de nossa vida ou a descrição de nosso estado. Paulo irá abordar a questão dos cristãos que escolhem pecar nos versículos 15 até 23. Mas aqui no versículo 1, ele está fazendo uma pergunta óbvia sobre a razão de uma pessoa que foi liberta do senhorio do pecado e que continua naquela esfera onde o domínio do pecado é sentido na prática. Estudando cuidadosamente o capítulo, vemos que há duas questões similares que abordam essas duas coisas diferentes. É um assunto interessante aqui, talvez a gente tenha que voltar a rever de novo com mais calma, né? Antes disso, aí, alguma das irmãs aí está conseguindo perceber que quer que volte um pouco mais para dar explicação nessa primeira parte aí?
É um assunto que a gente pode ficar meio que... O que é que tá falando aí? Não estou entendendo. Se algum irmão quiser também complementar aqui, juntamente com o que o irmão está falando, o Bruce Einstein. Essa passagem de Comando e Key foi dito já nas outras reuniões, mas é bom a gente relembrar. A partir do versículo 1, até o versículo 10, creio eu, que o versículo 10 tá com a Bíblia aberta aí, dá para poder exibir para a gente? Romanos, capítulo 6. Eu vou lendo aqui alguns termos, não necessariamente toda a passagem, mas esses termos aí que tem a ver, como o irmão Weber disse, no quesito posicional, que é o que a gente tem falado, da diferença de posição e condição. Então, no Evangelho de Deus, nos acarretou uma posição em Cristo, que é o que de fato Deus fez em nossas vidas e o que realmente somos. E nós entendendo essa nossa posição, a gente então, por meio do Espírito Santo, podemos viver conscientemente pela fé, de acordo com essa nova posição que temos, né, por meio do exercício de andar em comunhão com o Senhor Jesus e andar em justiça, que é inclusive o que o capítulo 6 vai abordar posteriormente. Mas aí, por exemplo, no versículo 1, tem esse termo aí, permanecer no pecado. Esse nu é um termo que não tem relação com a condição. Por exemplo, eu estou no pecado, no sentido de que eu estou pecando. Aí, no sentido doutrinal, esse no pecado tem a ver com a sua posição de estar nessa esfera onde o pecado ele é o princípio de vida. Porque se a gente lembrar lá de Efésios 2, por exemplo, vamos lá em Efésios 2. Efésios 2 diz o seguinte, a partir do versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso aqui tem a ver com Deus mudando a cada um de nós de posição, da morte para a vida. Então, esse vivificou tem a ver com posição. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, todos nós antes andávamos. Então, esse andar aí já é condição. Mas é uma condição que ela é natural, vamos dizer assim, porque a posição onde estávamos acarretava essa nossa única condição, que era andar nos desejos da nossa carne, porque a carne tinha domínio sobre a nossa vida. E não tinha escapatória, pois éramos, por natureza, inimigos de Deus. Então a gente fazia a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Natureza, filhos da ira. Isso aqui também é posição. Ou seja, a posição é algo muito importante, porque é a posição que vai, em consequência, demonstrar o que a pessoa vai fazer na prática. Então, uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados e que naturalmente é filho da ira, é inimigo de Deus. Por que inimigo de Deus? Porque a pessoa tem o pecado, que faz a pessoa não querer estar na presença de Deus. E aí, como figura, a gente lembra lá de Adão, quando pecou, se escondeu de Deus, né? Estava com vergonha dele, pois estava nu. Então, a gente já pensa isso no sentido de posição. Aí no versículo 4 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, posição, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Estávamos em uma posição e Deus nos levou para uma outra posição, uma posição de graça, porque é uma posição de privilégio, porque estamos em Cristo. Ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é condição? Não é condição, isso é posição. Porque condição, irmãos, a gente lembra quando vai acarretar algo de nossa responsabilidade. Então, eu fui responsável por crer no Senhor Jesus e estar agora nos lugares celestiais e ter me tornado filho de Deus por meus méritos? De maneira nenhuma. Até porque no versículo 8 dessa mesma passagem, o Espírito Santo deixa bem claro, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando se envolve posição, a gente precisa dar todo o mérito a Deus, porque não é algo que envolve a nossa responsabilidade. Depois que a gente creu, depois que a gente foi meditar nas Escrituras, conhecer mais de Deus, da sua sã doutrina, a gente aprendeu de que a fé foi nos dado. Isso envolve a soberania de Deus e a gente só tem que agradecer e dar louvor a Deus por isso, né? Porque se a gente for entrar nesse assunto da soberania e querer entender a mente de Deus, a gente não vai conseguir, pois isso compete somente à sua pessoa. Mas por amor, né, ele nos escolheu, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, que é inclusive o que vai tratar em Efésios 1, que lá também tem um versículo que diz que foi por meio do evangelho da graça, né, que nós descobrimos isso. Então, irmãos, toda essa passagem de Efésios 2 aqui que eu li tem relação com a posição. E essa relação tem a ver também com Romanos 6, que está falando disso. Então, vamos lá, eu estava lendo aqui os pontos, né, para a gente ver essa questão da posição aqui em Romanos 6. Então, no versículo 1 diz, permanecer no pecado, posição. E aí ele diz, nós que estamos mortos para o pecado. Esse morto para o pecado, aí no versículo 2, também é posição. Nós morremos para o pecado. Porque mais abaixo, inclusive, a passagem vai falar que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Por isso que nós estamos mortos para o pecado. Porque aquele velho homem são as características morais que é tudo contra Deus, foi crucificado ali juntamente com Cristo. Isso tem a ver com posição. Foi isso que aconteceu conosco, porque foi assim que Deus viu, a partir do momento que nós cremos no Evangelho. Então, esse como viveremos ainda nele também tem a ver com posição. A gente não pode mais viver no sentido posicional, ou seja, voltar para aquela posição antiga, porque jamais a gente vai deixar essa nova posição que nós temos em Cristo. Então a gente não vive mais essa posição. Então o que o apóstolo Paulo vai trazer com esse assunto aqui, com esse sentido posicional, é de que se eu não vivo mais na antiga posição de pecado que resultava em morte, logo eu não vou querer mais viver essa vida, porque não mais pertence a mim. Eu pertenço agora à nova vida que eu tenho em Cristo. Então, aqui, por exemplo, então, aqui nessa posição tem a ver também com relação à morte de Cristo, que fala aí no versículo 13 e 4, e com a sua ressurreição também. E aí, no versículo 4 já diz, assim andemos nós também em novidade de vida. E aí eu pergunto aos irmãos, aqui já é posição ou condição? Assim, andemos nós também em novidade de vida. Isso aqui já é condição, porque o apóstolo Paulo está falando assim. Então, se você sabe que você tem uma nova vida em Cristo e que seu velho homem foi crucificado com Cristo, ou seja, a nossa velha natureza foi crucificada porque Deus já nos vê como santos, então, portanto, ou assim, andemos nós também em novidade de vida. E aí, no versículo 6 é falado aqui da questão do velho homem que foi crucificado, que eu já tinha dito que isso tem a ver com posição. E aí, nesse mesmo versículo 6, na última frase, diz assim,
para que o corpo do pecado seja desfeito, posição, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A fim de que não sirvamos mais ao pecado. Condição. Porque eu não preciso mais servir ao pecado, porque minha posição já não tem relação com isso. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 7. Posição. Nós já estamos, irmãos, justificados do pecado. Não vai ser algo futuro. Não, nós já estamos justificados, porque estamos mortos. É importante lembrar que Deus nos perdoou através da obra que ele fez em Cristo, porque foi Cristo que foi condenado. Então, o pecado, os nossos pecados, irmãos, foram condenados, foram julgados. Só que não foi na nossa pessoa, foi na pessoa de Cristo, o Cordeiro perfeito. É disso que se trata o Evangelho. Deus não fez vista grossa com os nossos pecados. Ele julgou cada pecado nosso da maneira como deveria ser julgado, da maneira ríspida e justa, porque Deus é justo, então ele precisou julgar, condenar os pecados da maneira como deveria, mas foi Cristo que sofreu essa condenação. Então, se nós estamos justificados do pecado, é porque Deus já julgou esse pecado na pessoa de Cristo. Então, isso envolve posição. E aí, no versículo 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Já morremos com Cristo. Isso é posição ou condição? Posição. Nós já morremos com Cristo realmente. E por isso, por nós sabermos dessa posição, nós cremos que também com ele viveremos. Aí vem o versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, o que é um fato, já não morre. Cristo não morre mais, porque ele venceu a morte. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é a posição do Senhor Jesus. Ele morreu uma vez para o pecado. Isso tinha relação com o juízo de Deus. Era necessário Cristo morrer. Mas foi necessário também Cristo ressuscitar para ser uma prova diante de todos nós. E também foi uma maneira de Deus publicamente mostrar que a obra de Cristo foi perfeita e que valeu quando ressuscitou ele. E quando Cristo ressuscitou, ele não mais vai morrer. E a vida que ele tem de Cristo é uma vida de servir e viver para Deus. E se nós estamos em Cristo, irmãos, que lembrando, é posição, a nossa nova vida, a nossa nova natureza, ela tem como naturalidade, ou como natureza, vamos dizer assim, viver para Deus somente, como Cristo também vive. Isso é o quê? Posição. Então, irmãos, eu li aqui do 1 até o 10, eu falei que eu não ia ler, acabei lendo, né? Mas a gente viu aqui do 1 ao 10, como tudo isso tem a ver com a nossa posição em Cristo. E aí no versículo 11, é que aí o apóstolo Paulo ele vai começar a tratar da nossa vida prática aqui, de acordo com a verdade da nossa posição em Cristo. Por isso que é importante a gente entender o que de fato aconteceu conosco, e lembrando, pela fé somente, não é uma coisa que a gente vai olhar para os nossos corpos aqui, ou para a nossa mente, porque a gente olhar para o nosso corpo é que nem Abraão, né? Abraão olhou para o seu corpo velho, olhou para Sara, que não podia estar grávida, como é que Deus ia dizer? Como é que ele ia acreditar em Deus de que ele seria pai de muitas nações? Se ele olhasse pela vista, ele ia cair na risada. Inclusive, Sara até caiu uma vez, né? Quando ela ouviu que o Senhor dizendo que ela ficaria grávida. Mas a gente olha essas verdades aqui, irmãos, não é com os nossos olhos carnais, dessa nossa velha natureza de Adão. A gente reconhece essas verdades com o olhar da fé. E esse olhar da fé é simplesmente olhar tudo isso aqui, essa palavra que a gente leu, reconhecer como palavra de Deus e vinda de Deus e da sua mente e do que de fato aconteceu conosco de acordo
com os olhos de Deus, que é o que nos interessa. Não é isso? Não interessa aí para os irmãos o que é que o Michel acha, o que é que Dal acha, o que é que Hebe acha do que aconteceu. Não, não é questão de achismo. Não é questão de cada perspectiva uma nossa aqui, que pode ser diferente. Mas a gente está falando da perspectiva de Deus, do que diz aqui na palavra. Essa é a nossa segurança. Então, de acordo com esses fatos, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo vai começar a tratar agora da nossa vida prática. Ou seja, irmãos, sabendo de tudo isso agora, de onde nós somos, para o que fomos chamados, e o que a nossa nova natureza tem como naturalidade, que é viver para Deus agora, e não para o mundo, ora, vamos agora viver essa vida então já aqui, porque a gente já tem essa capacidade. Porque o Espírito Santo habita na gente e nos dá esse poder para viver dessa maneira. E aí no versículo 11, a chave para isso é é o verbo aí considerai-vos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí, para finalizar aqui nesse versículo 11, que eu não vou pular aqui o Bruce Anstey, eu acho que eu já pulei, olha só que interessante. Considere, irmãos. Ou seja, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Essa é a minha posição em Cristo Jesus. Eu estou aqui na Terra ainda com essa nova natureza. Eu já tenho essa nova natureza, feita pelo próprio Deus. Mas ainda eu estou com a velha natureza em mim. Porque lembrando, o pecado em nós continua. A gente tem ainda o pecado, a carne em nós. Mas o que a gente aprendeu na reunião passada é de que a gente agora, nós somos libertados do poder do pecado. Por quê? A gente entendendo essas verdades e a gente agora considerando, o que é considerar? É pegar para si, é falar assim, eu estou nesse lugar, então eu vou considerar de acordo com o meu lugar realmente, o meu lugar de direito de estar em Cristo Jesus. Então, eu sabendo de tudo isso, eu vou me considerar como morto para o pecado. Então, aí eu faço a pergunta aqui para os irmãos. Eu estou aqui no irmão Luiz Amalfi, né, fazendo pergunta e eu mesmo respondendo. Como estar morto para o pecado é a nossa posição, porque o apóstolo Paulo fala isso lá em cima, essa frase, né? Morto para o pecado. Mas o que é considerar agora como morto para o pecado? Porque aqui já está sendo condição. Porque, irmãos, Deus nos dá a oportunidade da gente exercitar e desfrutar nesse tempo aqui na Terra, antes da gente chegar na nossa morada celestial, de exercitar pela fé essas verdades. Então, quando nós entendemos que nós realmente estamos mortos para o pecado e a gente exercita isso, quando nós estamos seguindo o Senhor Jesus e vivendo já para Deus, porque já podemos, de acordo com a nova natureza, eu estou considerando, então. Eu já estou vivendo isso. Então, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso também, agora a gente já vai para o aspecto da condição. Irmãos, nós estamos vivendo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nós estamos oferecendo os nossos membros para a justiça, que é o nosso lugar de direito e que é o nosso lugar agora natural, de acordo com por sermos filhos de Deus, nós estamos vivendo dessa maneira? Deus ele nos está dando a oportunidade de desfrutar disso e de exercitar pela fé a expressão, vamos dizer assim, expressar o que de fato nós somos. E a gente exercitar isso na prática. É uma oportunidade única que a gente está tendo aqui na Terra. Porque quando a gente for arrebatado, o pecado vai ser extirpado de nós, vai ser tirado. E aí a gente vai estar moralmente e fisicamente igual a Cristo. Mas até antes disso, e se nós não morrermos fisicamente, né? A gente vai estar com o pecado ainda em nós, mas nós temos essa oportunidade de desfrutar isso pela fé.
e a gente já poder praticar e expressar essa verdade de que nós já estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, a partir do 12, o apóstolo Paulo vai continuando, né? Cada ponto aqui é muito importante para nós, de como seguir na vida prática e qual é a importância disso para Deus, né? Então, é muito importante, irmãos, para finalizar, então, conhecer o que aconteceu conosco quando cremos no Evangelho e considerar e expressarmos isso em nossa vida prática aqui. Amém. Eu achei interessante aqui o que o irmão falou. A partir daqui ele diz assim, Paulo procura ajudar, como o irmão Heber falou aí, e Michel também, né? Paulo aqui nessas perguntas, ele procura ajudar o crente para esse fim neste capítulo, né? Ele coloca o crente para raciocinar, embora ele mesmo responda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo. Se a gente fosse responder um questionário de perguntas lógicas, a gente diria, não, isso aí não tem lógica, é claro, né? Isso aqui é isso, e isso aqui, e aquilo ali é aquilo ali, isso é isso, e aquilo é aquilo, não tem nada a ver. Então é isso que Paulo tá colocando aqui nesse começo do capítulo 6, né, como o irmão colocou, buscando que o cristão ele raciocine na posição em que ele verdadeiramente está. Quem é ele? Onde ele está? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se está morto, está morto. Então é algo assim que Paulo pergunta com lógica, né? Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo, Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então é como os irmãos estão dizendo aí, é algo para a gente ter certeza da posição que nós temos. Não está se falando da prática, mas de algo que a gente vai firmar em nossa mente. É o que Paulo está trazendo aí para um cristão. Se você já creu, é como a gente sempre fala, né? Se você creu, então você está salvo. Porque a palavra diz que quem crê tem a vida eterna. Quem crê está salvo. Não existe a pessoa dizer, eu creio, mas eu estou perdido. Não, você está salvo se você crê. A única condição é quem crê está salvo. Então isso é lógico, o que Paulo está falando aqui. É por isso que quis dar essa pausazinha aí, os irmãos aí explicaram muito bem. E perguntar de novo para as irmãs, né? Estão conseguindo entender agora que esse assunto não é de prática aqui, mas a posição, como os irmãos estão falando. Tá claro, e até muito mais para mim também. Porque se não tiver, a gente vai vai aos pouquinhos, né? Vai pegando assim nos trancos, né? Os irmãos também, se tiver algum irmão. Entender isso, que é uma questão da gente
firmar em nossa mente. Aí é feita essa pergunta. Uma pergunta lógica, né? A gente, quando vai responder algo lógico, a gente vai dizer logo, claro, isso aí está correto, tem que ser dessa forma. É lógico, né? É o que Paulo está trazendo aqui. Então, vou continuar aqui no texto, viu, irmão? Só uma observação, Dal. Oi? No versículo 14, aí de Romanos 6, deixa eu ver se é o 14 mesmo. 15. Diz assim: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, aí nesse versículo tem essa pergunta que é até parecido com a pergunta que ele faz no início do capítulo. Mas o que a gente viu é que a primeira pergunta que ele faz tem relação com a posição do permaneceremos no pecado, que é um sentido de posição. E aí no 15, aí a gente já vê claramente agora a pergunta num sentido de condição, né, de ação nossa. Porque ele pergunta, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O apóstolo Paulo, e claramente nós sabemos que tem a ver também claramente com o Espírito Santo, ele já coloca essas perguntas durante o ensinamento, porque são perguntas que a pessoa ela pode ler um assunto e já ter essa resposta na cabeça. Se eu vivo pela graça, então eu posso pecar à vontade para a graça abundar? Ou já que eu não estou na lei, então eu posso pecar à vontade? Aí Deus já prevendo essas perguntas dos homens, né? Aí já adianta a pergunta. Ele tem esse estilo também em Romanos capítulo 9, lembrei, quando é falado sobre a soberania de Deus. Aí o apóstolo Paulo ele já fica fazendo a pergunta, como se já imaginando que iriam fazer essa pergunta, e ele vai já respondendo, para tirar a dúvida de cada uma. Por exemplo, o irmão abriu aí, não foi? Romanos 9? No versículo, no versículo 14, ele fala de Jacó e Esaú, né, para tratar sobre a soberania de Deus, porque Deus disse: Amei Jacó e aborreci Esaú, antes mesmo deles terem nascido. E aí no verso 14, o apóstolo Paulo faz a pergunta: Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Que é parecida com a resposta que ele dá lá em Romanos 6 também, né? E aí ele dá a resposta. E aí no versículo 19, tem esse mesmo estilo, porque ele bota assim: Dir-me-ás então, você me dirá então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? E aí ele responde. Então é interessante esse estilo de explicação. Isso aí que Michel falou, já ouvi uma pessoa falando. Então quer dizer que eu já estou salvo? Então posso pecar à vontade? É como uma pessoa dizer assim: então quer dizer que eu vou para o céu de qualquer maneira, então posso bagunçar aqui? Posso fazer o que eu quiser que não vai dar nada para mim? Mais ou menos esse tipo de pensamento aí, que isso a gente pode dizer que é algo insano, né? É ridículo isso, né? Eu falo dessa forma assim porque ao invés da gente dar graças, né? Por ter essa garantia, não, a gente volta ao nosso raciocínio, baixa o nosso raciocínio para pensar assim: então quer dizer que já que é assim, então vou fazer o que eu quero e já sei que não vai dar nada. Né? Isso é algo terrível, né? Pensar dessa forma.
E um dia a gente vai entender muito bem, muito melhor, do lugar de onde nós fomos tirados, né? A gente vai entender. Vamos ter repugnância daquilo. Só que hoje, numa mente fraca que a gente está, né, a gente acaba sendo mal influenciado, porque uma pessoa que fala isso aí, às vezes é má influenciar, é uma má influência de outros também, e acredita nisso aí. Porque não quer crer que Deus realmente ele faz uma obra perfeita. O homem sempre pensa que ele também tem que fazer algo. Ele tem que fazer algo também, senão não está completo. Deus precisa de mim, o homem pensa, não, Deus precisa de mim. Mas como foi falado já antes aí, estávamos mortos. O que é que o morto faz? Vamos lá, vai bater uma laje ali agora. Chama aquele cadáver ali para vir bater a laje. Ele não vai levantar, ele não vai conseguir carregar, nem uma pena ele vai conseguir levantar. Não se movimenta. Então, o homem sempre pensa assim, que eu tenho que fazer algo também. E aí vem esses tipos de raciocínio, né? Até de abuso, né? Então, eu vou abusar também se for dessa forma. E em Judas, deixa eu ver o versículo, tem essa característica de homens, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então aqui tá tendo tem essa característica aqui de tornar dissoluto a graça de Deus, né? De converter em dissolução a graça de Deus, perverter a graça de Deus. E aí Deus traz essa característica da pessoa que faz isso, são essas pessoas que se introduzem no meio cristão, pessoas essas que vão sofrer o juízo, que aí já pode trazer em relação com a apostasia. Então, o Senhor traz isso, né, como uma característica de pessoas mal intencionadas. Aí, é claro, tem aqueles que ensinam com a má intenção e tem os ignorantes, né, que pensam algo assim por ignorância. Não tem segurança na palavra, né, e vai crendo de acordo com de acordo com o que vai ouvindo. E se a pessoa que falar for influente, aí ele vai seguindo. Então é um dos maus e um dos dos mais perigosos, né? É desfazer da graça de Deus. Que é o ponto que se encontra o testemunho hoje, né? Nós, infelizmente, temos que pregar o evangelho até para cristão. Então, vou continuar lendo aqui. Não lembro onde foi que eu parei, mas a gente continua aqui, né? Que o assunto tem que voltar e voltar, voltar, até que vá clareando mais a mente da gente, né? Está sendo muito bom até para mim aí, os irmãos falando aí. Cada vez mais ajuda na compreensão. Isso que é bom um comentar, o outro também falar, vem com suas palavras, a gente vê aqui, tem essa interação aí, ajuda bastante. Na verdade, é o Senhor, né, fazendo isso. Deixa eu ver aqui.
Vou pegar um ponto aqui para a gente voltar. Vou pegar daqui mesmo que me chamou a atenção. Vou continuar lendo. E Paulo procura ajudar o crente para esse fim, neste capítulo. Mas aqui ele não está falando de atos ou pecados, né? Mas sim do estado do pecado. Esse Eliot comentou: continuaremos no pecado. Não é o mesmo que se ele dissesse: continuaremos pecando. É algo mais amplo do que isso. Significa que o pecado não é mais o princípio de nossa vida ou a descrição de nosso estado. Ou seja, na incredulidade, o que é que o incrédulo faz? Coisas de incrédulo, né? Pecado. Vivendo nessa esfera totalmente, só tem isso. E vamos lá. Paulo irá abordar a questão dos cristãos que escolhem, ó, que interessante, que escolhem pecar, nos versículos de 15 a 23. Mas aqui, no versículo 1, ele está fazendo uma pergunta óbvia sobre a razão de uma pessoa que foi liberta do senhorio do pecado e que continua naquela esfera onde o domínio do pecado é sentido na prática. Isso é visível, algo bem aparente, né? Estudando cuidadosamente o capítulo, vemos que há duas questões similares que abordam essas duas coisas diferentes. A pergunta do versículo 1, permaneceremos no pecado, tem a ver com continuar naquela esfera de vida onde a dominação do pecado prevalece. Só há pecado. Isso é abordado nos versículos de 1 a versículo 14. Temos um tempinho aqui, né? Falta aí uns 4 minutos. Então, o Michel já leu, mas vamos dar uma lida lá de novo. A pergunta no versículo 1, permaneceremos no pecado, tem a ver com continuar naquela esfera de vida onde a dominação do pecado prevalece. Isso é abordado nos versículos de 1 a 14. Só para a gente ter isso em mente, se bem fresquinho, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ainda nele, com certeza. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Tem sempre uma relação, né? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, agora a recomendação, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A gente vê aqui que aquele que está morto é porque é um incrédulo ainda, ele não tem vida. Mas aquele que tem vida, ele tem vida. Então somos vivos, pessoas vivas andando entre mortos. Dentre mortos, né? Então um tem essa posição e o outro tem outra posição. Como os irmãos estavam falando. Vamos continuar aqui, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí, complementando? Uma diferença nessa questão aí de posição e condição, que é a questão prática, quando ele fala permaneceremos no pecado, seria o mesmo que, se quisesse substituir também, permaneceremos na lei, permaneceremos na religião, permaneceremos na denominação. Isso é a posição que nós estávamos antes. Então, se nessa posição nós não estamos mais no pecado, não estamos mais sob a lei, não estamos mais na denominação, por que que nós vamos continuar em relação ao pecado pecando? Por que que nós vamos continuar em relação à lei tentando guardar a lei? E por que que vamos continuar em relação à religião sendo religioso? Se nós não estamos mais nessa posição, também na prática não devemos, segundo a nossa condição, tentar fazer isso. Estamos agora em uma nova posição que é em Cristo. O pecado, o apóstolo Paulo está trazendo aí, claro, vai ser desenvolvido esse assunto, ele é personificado como se fosse uma pessoa, irmãos. E que ela nos escravizava, e Paulo vai chegar no capítulo 7, vai chegar a dizer que essa pessoa, o pecado personificado, nos matou. Tem um versículo, Romanos 7, se o irmão puder colocar ali, Romanos capítulo 7, versículo 10 e 11. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, aqui o pecado associado em relação à lei, pegando a lei, o que ele faz? O mandamento, aliás, ele acaba me matando, gerando morte. Então, ele é personificado. Antes estávamos escravos do pecado, fomos libertos do pecado. Por que vamos querer voltar a viver sob essa escravidão que estávamos antes, se nós já estamos livres? Por que querer voltar a viver num cativeiro do qual já fomos tirados, né? Então é nesse sentido. Muito bom mesmo. É como dizer assim, nós não estamos mais envolvidos naquilo, não é isso? Não temos nada, não tem mais nada a ver. Não existe. É como se fosse uma bolha e nós estivéssemos antes dentro daquela bolha e nós fomos tirados. Então não existe mais envolvimento nosso com aquilo. Seria isso, né, Heber? É bem isso, irmão. Porque se nós quisermos voltar a viver debaixo daquela posição que nós não estamos mais, é como se nós devêssemos alguma coisa àquilo, mas não devemos. Exatamente isso, nós não devemos nada, nós devemos ao Senhor. Até tem um versículo, Paulo também vai tocar nisso, louvado seja o Senhor, né? No capítulo 8 agora, vai falar que nós somos devedores, mas aí em relação à carne, quer ver? Capítulo 8, versículo 12.
de maneira, né, conclusão, né, concluindo, né, de maneira que, ou concluindo que, irmãos, somos devedores. Mas imediatamente ele diz o quê? Não a carne, para viver segundo a carne. Então nós poderíamos colocar aí também, somos devedores, mas não ao pecado, para viver segundo o pecado, né? Nós somos devedores a Deus, né? Devemos viver segundo a vontade do Senhor, né? E agora aqui é esse outro ponto. A pergunta no versículo 15, pecaremos, tem a ver com os atos de pecar. Aí já é ação, não é posição. Crentes continuando na prática de atos pecaminosos depois de terem sido salvos. Isso é abordado nos versículos de 15 a 23. Eu creio que a gente vai ver no próximo assunto esse, né? A partir do versículo 15, vai estar falando essa vontade própria do cristão em querer praticar o pecado. Tudo ok, então, irmãos? Michel. Irmãos. Tudo ok, Michel? Mais alguma coisa? Tudo ok, irmãos. Irmãos, Você gosta, né? como é que estão as irmãs, hein? As irmãs. Mas graças a Deus a coisa foi muito boa, até para mim também, né, entender melhor essa questão. E creio que outros irmãos aí, se tinham alguma dúvida a respeito, pelo menos dessas duas questões aí, né? Creio que agora deu O um irmão pouquinho. Oi, Lusitânia. é Dalquirino, é? Dá o Quirino e tem Michel Querido. Maravilha, irmão. O senhor sempre nos dando assim um esclarecimento. Amanhã e depois a gente vai voltar a comentar sobre isso de novo, porque é segurança para nós, né? E a gente tem uma tendência a esquecer. Então, antes da gente realmente firmar no nosso coração, a gente aprende e depois apreende, né? Aquilo ali fica preso. A gente aprende uma vez e depois realmente guarda aquilo ali. E isso pode levar um certo tempo. Então, até aqui, vou parar a gravação.